Olá, eu sou a professora Jória e nesta aula falaremos sobre o princípio da hidrostática e algumas de suas aplicações. Você já deve ter observado que os gases e os líquidos se deslocam com facilidade, adaptando-se à forma do local onde são colocados. Por isso, são chamados de fluidos. Entre eles, podemos destacar a água e o ar, que são essenciais para a nossa sobrevivência, além de outros que são utilizados em máquinas, veículos, equipamentos que são muito usados no nosso dia a dia. Para o estudo desses fluidos em repouso, usamos o termo hidrostática. Para desenvolver o estudo da hidrostática, precisamos ter uma noção de densidade e pressão. Vamos fazer a seguinte experiência. Coloque um pedaço de isopor em um recipiente com água parada. Você observará que o isopor flutuará. Isso acontece pois a densidade do isopor é menor que a densidade da água, ou seja, as partículas que formam o isopor estão mais afastadas umas das outras do que as partículas que formam a água. Se pegarmos uma mesma quantidade de matéria, o isopor ocupa mais volume que a água. Portanto, podemos definir que a densidade de um corpo é a relação entre a massa do corpo e seu volume. Devemos observar que o volume total do corpo é dado incluindo eventuais espaços ocos em seu interior. Se o corpo for maciço e homogêneo, a densidade pode ser chamada de massa específica do material de que é feito o corpo. O conceito de massa específica é aplicado a uma substância, enquanto o de densidade se aplica a um corpo. Lembre-se, então, que o que determina a densidade de um corpo é a massa dos átomos e os espaçamentos entre eles. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade da densidade e da massa específica é quilogramas por metros cúbicos, mas, frequentemente, são utilizados gramas por centímetros cúbicos e quilogramas por litro. Veja a seguinte tabela, que traz valores aproximados de densidades de algumas substâncias mais comuns. Água, gelo, álcool, petróleo, acetona, vidro, a madeira, o mercúrio, o alumínio, prata, chumbo, ouro, ferro, ar, zinco e água do mar. Veja o seguinte exemplo. Um cubo oco de ferro apresenta 10 gramas de massa e volume de 5 centímetros cúbicos. O volume da parte vazia é 3,7 centímetros cúbicos. Determine a densidade do cubo e a massa específica do ferro. Resolução. A densidade do cubo é a razão entre a massa e o seu volume. Substituindo os valores dados, temos que a densidade é igual a 10 dividido por 5. Portanto, a densidade desse cubo é 2 gramas por centímetros cúbicos. Para calcularmos a massa específica do ferro, devemos descontar o volume da parte vazia. Temos, então, que a massa específica dada pela letra grega mu é igual a 10 dividido por 1,3. Portanto, a massa específica é aproximadamente 7,7 gramas por centímetros cúbicos. Você já deve ter visto em filmes que moradores de regiões frias que possuem muita neve utilizam botas de bases largas, parecidas com raquetes, para caminhar na neve. Essas botas são usadas com o objetivo de exercer sobre a neve uma pressão menor do que seria exercida sem eles. Assim, consegue andar melhor sem risco de atolamento. Se você apertar uma taxinha entre 2 dedos, você sentirá uma pressão maior no dedo onde a taxinha é mais afunilada. Assim, pode-se dizer que, para uma mesma força de compressão, a pressão média exercida sobre a superfície é inversamente proporcional à área de contato. Matematicamente, definimos a pressão como a razão entre a intensidade da força F aplicada perpendicularmente a uma superfície de área A. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de pressão é denominada Pascal e representado por Pá, que significa newtons por metros quadrados. Como 1 Pascal corresponde a uma unidade de pressão muito pequena, utilizamos os seus múltiplos. Quilopascal, que corresponde a 100 pascal, e o hectopascal, que corresponde a 1000 pascal. O aparelho utilizado para medir a pressão é o manômetro.
Também é comum utilizar outras unidades de medida, como mostra a tabela a seguir. Atmosfera, milímetro de mercúrio, quilograma força por centímetros ao quadrado, libra força por polegada ao quadrado. Vivemos em uma enorme massa de ar, que é a nossa atmosfera, formada por diversos gases como o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico, vapor de água, entre outros. O ar próximo da superfície terrestre é atraído, portanto, o ar tem peso. O ar exerce uma pressão sobre os objetos imersos nele, chamada de pressão atmosférica. Os aparelhos que medem a pressão atmosférica são chamados de barômetros. No nível do mar, a pressão atmosférica é considerada como normal, vale em torno de 100.000 pascal ou 10 elevado à quinta pascal, ou seja, 1 atm. Teorema de Stevens ou teorema fundamental da hidrostática. Considere um recipiente fechado contendo um líquido. O líquido do recipiente tem um peso e exerce uma pressão sobre a área da base do recipiente. Esta pressão é dada por a pressão da coluna líquida é igual à densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da coluna líquida. Considere agora um recipiente contendo certo líquido, só que agora ele está aberto. A superfície livre do líquido está em contato com a atmosfera, e como já vimos, o ar tem peso, assim exercendo uma pressão sobre o líquido. Portanto, a pressão total no fundo do recipiente é dado por pressão total igual à pressão da atmosfera mais a pressão da coluna líquida. Substituindo a pressão da coluna líquida, temos a seguinte expressão. Pressão total é igual à pressão da atmosfera mais a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Observe a seguinte experiência. Um recipiente cheio de água com 2 furos de mesma dimensão, você pode observar que o furo de baixo, a água vai mais longe. Isso ocorre porque a pressão exercida pela coluna líquida em equilíbrio estático aumenta com a profundidade. Podemos perceber isso quando mergulhamos em uma piscina. À medida que nos aprofundamos na água, a pressão aumenta, pois o peso da camada líquida que exerce a pressão em um ponto é tanto maior quanto maior for a profundidade desse ponto. Isso ocorre em todos os fluidos. Com isso, podemos estabelecer uma relação matemática que permite calcular a pressão no interior de um fluido em uma certa profundidade. A diferença de pressão entre 2 pontos quaisquer de uma coluna líquida é diretamente proporcional à densidade do líquido, à aceleração da gravidade e ao desnível entre 2 pontos considerados. O italiano Evangelista Torricelli foi quem percebeu que o ar exercia pressão e propôs a seguinte experiência para medir a pressão atmosférica. Encheu de mercúrio um tubo de vidro com cerca de 1 metro de comprimento. Em seguida, tampou com o dedo sua extremidade aberta e inverteu no interior de um recipiente contendo mercúrio. Quando o dedo foi retirado, verificou que no local em que fez o experimento, a coluna de mercúrio desceu, ficando seu nível aproximadamente 76 centímetros acima do nível de mercúrio dentro do recipiente. Concluiu daí que a pressão em B, devido ao peso da coluna de mercúrio AB, é igual à pressão atmosférica na superfície livre do mercúrio no recipiente. Portanto, a pressão atmosférica é equivalente ao peso da coluna AB de mercúrio. A pressão de 76 centímetros de mercúrio no nível do mar é denominada pressão atmosférica normal e equivale a outra unidade prática chamada atmosfera. Então, vale a seguinte relação. Uma atmosfera é igual a 76 centímetros de mercúrio, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. Veja o seguinte exemplo. A figura ilustra um tipo de manômetro, que consiste em um tubo de forma de U contendo mercúrio e que está sendo utilizado para medir a pressão do gás dentro do botijão. Sabendo que a pressão atmosférica no local vale 76 centímetros de mercúrio, determine a pressão do gás. Resolução. Através do desenho, o ponto A está no mesmo nível do mesmo líquido que o ponto B. Portanto, a pressão em A é igual à pressão em B.
podemos dizer que a pressão em A é igual à pressão do gás, e a pressão em B é igual à pressão atmosférica mais a pressão da coluna líquida. Como a pressão em A é igual à pressão em B, podemos escrever a seguinte relação: a pressão do gás é igual à pressão da atmosfera mais a pressão da coluna líquida. Como a da atmosfera é 76 centímetros de mercúrio e a pressão da coluna líquida é 30 centímetros de mercúrio, substituindo os valores, temos que a pressão do gás é igual a 76 centímetros de mercúrio mais 30 centímetros de mercúrio. Portanto, a pressão do gás é igual a 106 centímetros de mercúrio. Vasos comunicantes e o princípio de Pascal. Considere 2 ou mais recipientes que não precisam ser do mesmo tamanho, nem possuir a mesma forma, mas com bases ligadas através de um tubo. Chamamos esses recipientes de vasos comunicantes. Se colocarmos um líquido qualquer nesses vasos e esperarmos que ele atinja o equilíbrio, notaremos que o líquido atinge a mesma altura nos diversos recipientes. Veja o seguinte vaso comunicante. A pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, ou seja, pontos situados a uma mesma profundidade estão sujeitos a pressões iguais. Como em vasos comunicantes o líquido tende a se nivelar, ele tem algumas aplicações bem interessantes no nosso dia a dia, como, por exemplo, os pedreiros. Para nivelar dois pontos em uma obra, costumam usar uma mangueira transparente cheia de água. Por causa dos vasos comunicantes que a caixa da água das nossas casas recebem água do reservatório da cidade. Prensa hidráulica. Temos A1 como a área do êmbolo menor e A2 como a área do êmbolo maior. Se aplicarmos uma força de intensidade F1 no primeiro êmbolo, o outro ficará sujeito a uma força de intensidade F2. A variação da pressão será a mesma nos dois lados, em vista do princípio de Pascal. Portanto, é válida a seguinte relação: a variação da pressão em 1 é igual à variação da pressão em 2. Então, a força em 1 sobre a área em 1 é igual à força em 2 sobre a área 2. Na prensa hidráulica, a intensidade da força é diretamente proporcional à área do êmbolo. Por isso, diz que a prensa hidráulica é multiplicador de força. Essa propriedade é muito usada em aplicações práticas como freio hidráulico, elevador hidráulico, prensa hidráulica, direção hidráulica, entre outros. Exemplo: os êmbolos dos ramos de uma prensa hidráulica têm área respectivamente iguais a 2 cm² e 30 cm². Se aplicarmos uma força de 6 N no êmbolo menor, qual será a força exercida pelo líquido no êmbolo maior? Resolução: como temos uma prensa hidráulica, a variação da pressão será a mesma nos dois lados. Portanto, é válida a seguinte relação: força em 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Substituindo a força 1 igual a 6 N, área 1 igual a 2 cm², área 2 igual a 30 cm² e resolvendo a equação, temos que a força em 2 é igual a 90 N. Você já deve ter percebido a diferença de segurar uma pessoa dentro da água e fora da água. Dentro da água, uma pessoa parece mais leve. Isso acontece porque a água exerce sobre a pessoa que está no seu colo uma força vertical cujo sentido é para cima, e é chamada de empuxo, e representado pela letra E. Arquimedes, matemático e físico, que descobriu como calcular a intensidade do empuxo. A intensidade do empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Se o corpo estiver parcialmente debaixo d'água, como um navio, o empuxo será igual ao peso líquido que caberia no espaço ocupado pela parte submersa do corpo. Se o corpo estiver totalmente submerso, o volume deslocado é o próprio volume do corpo. Usando o princípio de Arquimedes, podemos escrever a seguinte expressão matemática para a intensidade do empuxo. Empuxo é igual à densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado, vezes a aceleração da gravidade. Peso aparente. Devido ao empuxo, o peso de um corpo imerso num líquido torna-se menor e é chamado de peso aparente. Esse peso aparente é a diferença entre o peso real e o empuxo. Exemplo:
Uma pessoa introduz um corpo num líquido, de modo que fique totalmente mergulhado. Se a seguir ele abandonar o corpo, ele afundará, flutuará ou ficará em equilíbrio no mesmo líquido? Resolução. Depende dos valores da densidade do corpo e do líquido, pois esses valores que influenciarão o peso e no empuxo. Se a densidade do corpo for maior que a densidade do líquido, o peso é maior que o empuxo e o corpo afundará. Se a densidade do corpo for menor que a densidade do líquido, o peso é menor que o empuxo, o corpo flutuará. Se a densidade do corpo for igual à densidade do líquido, o peso for igual ao empuxo, o corpo permanecerá em equilíbrio. Encerramos nossa aula sobre o princípio da hidrostática e suas aplicações. Na próxima aula falaremos sobre temperatura. Até lá!